Oi, gente! Voltamos com mais um vídeo do livro Os Ungidos. Olá, tudo bem? Nós hoje temos o prazer de mais uma vez compartilhar um pouquinho com vocês sobre o aprendizado desse maravilhoso livro. E hoje nós vamos terminar o capítulo 10, né? Semana passada a gente estudou só a primeira parte do capítulo 10, então a gente vai estudar hoje a segunda metade do capítulo 10 e o capítulo 11. E a gente viu semana passada que nós terminamos naquele momento em que Deus mandou que Elias se encontrasse com o rei e desse a notícia de que não ia chover mais sobre a terra. E aí ele foi, deu essa mensagem e escafedeu, se sumiu e foi sustentado depois por Deus, né? A gente viu tudo o que aconteceu com ele durante esses anos de seca. Só que depois, passados 3 anos e meio, de repente, Deus chega para Elias e fala: Elias, vai se encontrar com Acabe, porque eu vou trazer chuva sobre a terra. E como é que isso aconteceu? Como é que a gente vê esse encontro novamente de Elias com o rei Acabe? Interessante que estava faltando água, faltando comida, faltando tudo. Imagine 3 anos e meio sem chuva e um belo dia o rei, já desenganado, Desesperado. saiu ali com o seu servo que trabalhava com ele. Já te interrompendo, sem querer Vou interromper. deixar dessa vez. Já interrompendo, eu achei isso muito estranho. Porque, tipo assim, gente, Acabe era o rei. E aí ele chega em Obadias, né, um servo, um mordomo ali do palácio. Ele chega pra Obadias e fala assim: vamos procurar água? Tipo assim, onde é que você já viu um rei sair com um servo lá, um mordomo, alguma coisa, pra sair por aí pra procurar água? Não tinha água. Ele tava desesperado. Tava desesperado. Não tinha água em lugar nenhum. Ele saiu para procurar e ali eles iam em lugar e outro ver se acha um pouquinho de água para socorrer alguns animais que ainda estavam vivos. E de repente, Obadias se separa de Acabe. Um vai para um lado, um vai para o outro para tentar ver quem achava água. E olha só quem Obadias encontrou. O profeta desaparecido há 3 anos e meio. Mais uma coisa, só pra você. Só essa vez. Lembra o pessoal aí, quem era Obadias? Quem tá falando assim, Obadias tá indo com o rei procurar. Agora, mas vem cá, quem é Obadias mesmo? Se a gente prestar atenção, a gente estudou na semana passada que enquanto Jezabel mandou matar todos os profetas de Israel, porque ela não conseguia encontrar Elias em lugar nenhum, então ela falou assim: não tô achando Elias, vamos matar todos os profetas do Deus verdadeiro, né, do Deus de Deus que ainda existe aqui em Israel. E aí Obadias, que é mordomo do rei, ele ficou sabendo da fofoca lá no palácio. O que ele fez? Escondeu os profetas lá nas cavernas. 100 profetas de Deus, ele escondeu 50 em um local e 50 em outro local. E sustentou eles lá com alimento e tudo mais durante todos os anos de seca. Então, só pra gente saber, esse cara, Obadias, que saiu aí agora com o rei procurando água, é gente boa. Ele protegeu os profetas de Deus lá escondidinho e agora ele trabalhava pro rei e ele saiu pra procurar água junto com o rei. Por mais que o rei era pervertido, se afastou de Deus e fez de tudo para a nação afastar, Obadias continuou sendo fiel a Deus. Ele não se contaminou com a idolatria que estava dominando ali naquela época. Então, Obadias separou-se do rei e de repente, olha quem ele encontra: Elias. E agora ele fica desesperado. Elias, o que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Tipo, se o rei te pega. O povo já tá te procurando aí, o rei tá te procurando há mais de 3 anos. Já mandou buscar você em todos os países, mandou uma escolta de soldados para te matar. E os reis diziam que você não estava ali, eles faziam os reis jurarem que você não estava. E não teve um canto nessa terra que o rei não mandou te procurar e não te encontrou. Como assim que tu tá vivo aqui agora, né? Ou seja, já não basta a seca tão grave matando todo mundo de fome e sede, tu ainda tá vivo, apesar do exército estar longe de você. Muito bem, mas naquele momento Elias passou a sua informação para Obadias, pediu para que ele transmitisse ao rei Acabe, marcasse um encontro, porque ele queria falar. A princípio Obadias ficou um pouco preocupado, ele não queria que o profeta morresse. E não queria ser morto, porque ele falou assim: não queria ser vai morto. que eu vou lá avisar pro rei que você tá por aqui. Quando o rei chega, tu sumiu de novo. E aí vai sobrar pra quem? Pra ele.
Aí ele ficou com medinho. Mas aí depois Elias tranquilizou ele, falou, não, pode ir, que eu fez vou um ficar aqui esperando. juramento e tal. E agora ele foi, marcou o encontro ali, chamou o rei Acabe. O rei Acabe veio até ele, né? Assustado, com medo e com raiva. Acho que ele pensou assim, ó, primeiro 3 anos e meio já se passaram sem chover. O que é que ele vai falar agora? Mais coisa ruim. Será que ele vai falar que a morte vai levar todo mundo agora, né? Ficou com Coisa medo boa também, não é, apavorado. pessoa. Mas foi ali falar com o profeta e meio assustado o profeta falou que ele reunisse os profetas de Baal e subisse ao Monte Carmelo para ter uma reunião. E lá foram. Né? Eles marcaram um encontro para levar todos, era 450 profetas de Baal, para que ele levasse todos ao Monte Carmelo e ali ele se pronunciaria. Profetas da deusa Aserá, né, dos postes ídolos, e todo o povo de Israel, reuniu todo mundo. Ou seja, era muita 850 profetas e a nação inteira estava presente ali. O rei conseguiu levar a multidão juntamente com todos os profetas para esse grande encontro no Monte Carmelo. E o pior é que quando você olhava, só tinha Elias que servia a Deus verdadeiro. O restante todo, tantos profetas, rei, povo, todo mundo idólatra. Só ele defendendo a Deus. O primeiro encontro ali do rei com Elias, ele falou para Elias assim, você, o tormentador de Israel, tipo assim, ele tinha colocado na mente do povo que Elias era um atormentador, né? Que estava causando. Que causou as tragédias ali em Israel. Então, subindo ao monte, estava lá Elias. O Monte Carmelo era um monte onde dava uma vista para todos os lugares ali de Israel. Era um monte usado antes desses episódios para adorar a Deus. Inclusive ali tinha um altar de adoração a Deus que foi destruído e agora existia outros altares para adoração de Baal, né? Então ali quando eles chegam, ele apresenta o desafio. Ele diz que deviam fazer altares, deviam colocar lenha nos altares e o Deus que fosse clamado mandasse fogo, esse seria o verdadeiro. Agora imagina aí que cena, o povo tudo ali reunido, esperando, na pressão, todo mundo acreditando que Baal é o Deus verdadeiro. E agora Elias faz esse desafio, o Deus que manda fogo é o verdadeiro. Não teve como os profetas de Baal fugir, não. Eles teve que aceitar, senão eles de primeira já demonstrariam ali fraqueza para o povo e seriam mortos. Então eles aceitaram o desafio, mas na mente deles estava o seguinte, nós vamos dar um jeitinho aí de colocar um fogo aí para poder queimar essa lenha, né? Uhum. Mas eles começaaram de manhã cedo a clamar o Deus Baal. Deu meio-dia, Baal não mandava fogo. Deu à tarde. E eles começaram. Quando uma coisa interessante, meio-dia Elias percebeu que não tinha acontecido nada, fogo não tinha descido. Elias agora dá uma de bonzão, de zombador, né? Agora ele diz assim, olha, cadê seu Deus? Será que ele tá dormindo? Ele falou assim, mas tá explicado, ele é Deus, ele deve estar meditando, sei lá, ou dormindo. Tem no banheiro ou aí, tá uma no dor banheiro. de barriga. E aí ele começa a zombar. Fogo não descia. E quando chegou a tarde, o horário do sacrifício à tarde, Elias falou, agora sai todo mundo pra lá que é minha vez. Tipo assim, agora eu vou pegar... E ele começa a dar ordem, né? Ele pega, monta o altar de Deus, estava todo destruído. Reconstrói, né? Exatamente, ele reconstrói, pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e reconstrói ali o altar de Deus. E aí ele pega, coloca o bezerro, né? Prepara, coloca lá no altar, coloca a lenha. E aí depois ele fala assim, não, isso aqui vai ser fácil pra Deus, vamos fazer um negócio mais difícil. E aí? Aí ele fala pro povo assim, ó, jogue água. Ele fez uma valeta em volta do altar. Fez uma cava em volta do altar. E ele falou assim, olha, jogue água. Aí jogou água. Jogue de novo, mais água. 3 vezes, jogue mais água. Encharcou toda a lenha ali daquele altar e a água desceu e ficou empoçada na valeta ali, no rego em volta do altar. Então foi água para todo lado. Aí
Aí o povo acho que falou, nossa, tá desperdiçando tanta água, Né? ela tava Isso caçando que eu água com pensei, a sede. hora que eu li, eu falei assim, mas não tinha água em Israel. O que tinha, ele colocou lá. O povo morrendo de sede, ele acha que falam assim, se essa água não dá resultado, Né? Eu vou pegar ele. vai dar morte aqui hoje, viu? Mas enfim, Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Fogo Imediatamente. imediatamente. E a oração dele? Alguma coisa a ver com a oração dos... Deus, não me envergonhe, né? Foi uma oração. E os outros falam que conforme eles estavam orando, que viu que não estava dando resultado, começaram a se cortar. Isso. E eles pulavam e dançavam, Gritava. gritavam, e rolavam no chão, e sei lá o quê. Ficava aquele alvoroço. E aí Elias foi lá, se ajoelhou, ergueu as mãos pro céu e falou: Senhor Deus, mostre que o Senhor é Deus. E mostre que o Senhor me enviou aqui pra fazer isso, que tudo que eu tô fazendo foi o Senhor que mandou. Exatamente. E tipo assim, não gritou, nada, só falou com Deus. E aí, de repente, Fogo fogo. cai do céu, consome ali até as pedras. Tudo, Essa aí. terra, tudo, acabou com tudo. Queimou tudo ali. O que nós aprendemos com isso, queridos? Deus, ele é verdadeiro, ele não precisa de mentiras, não precisa de gritaria, de Estardalhaço, rolar né? no chão, de bagunça. Ele ouve cada um de nós do nosso jeito, na mansidão, Conversa. de joelho, orar, um bate-papo com ele, né? Ele está pronto a nos ouvir como um melhor amigo, como nosso pai. Naquele momento, o povo ficou tão furioso que viu que eles tinham sido enganados, percebeu que tinham sido enganados há muitos anos, achando que estava adorando um Deus verdadeiro. O rei e os sacerdotes os enganaram. E quando Elias deu uma ordem, falou assim, prendam os profetas de Baal, eles não só prenderam, mataram. Levaram para a beira do rio os 850 profetas Mataram que todos. estavam ali. Mataram todos. Naquele dia, Deus foi exaltado em Israel. O E se povo iniciou uma reforma. se né? iniciou uma reforma. O povo realmente percebeu que precisava voltar para o Deus verdadeiro. E que só existe um Deus verdadeiro. Que só existe um Deus. Pra gente finalizar a lição, né? O capítulo dessa semana. Eu queria só que você meditasse aqui pra gente finalizar em uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: o Senhor abomina a atitude indiferente no momento de crise. No momento em que Elias estava lá no Monte Carmelo, sozinho, cercado de 850 profetas pagãos, de uma população de milhares de pessoas, adoradores também de deuses pagãos. Ele se encontrava ali sozinho e ele teve um momento que ele falou pro povo: até quando vocês vão oscilar entre dois senhores? Se Baal é Deus, adore-o. Agora, se Deus é o Deus, adore-o. Tipo, decida o que vocês querem da vida. Porque ele chegou ali e ele falou isso e ninguém se pronunciou a favor de Deus. Ele estava sozinho. Apesar que nós sabemos que, né, assim como diz aqui no livro, na verdade ele não estava sozinho, porque ele estava rodeado pelos anjos do Senhor. Mas Deus abomina quando nós não tomamos uma posição. Quem a gente adora? A gente é de quem? A gente pertence a Deus? E aqui fala que nós devemos nos espelhar em pessoas como José, Elias, Daniel, que foram pessoas que, perante um momento de crise, eles se posicionaram ao lado de Deus. E isso fez a diferença na vida deles, na vida das pessoas que os rodeavam. Que esse é o meu desejo para vocês, que a gente possa meditar cada dia na lição, né, nas lições que nós aprendemos através dos livros, e desse livro em especial agora, Os Ungidos, que nós possamos aprender e colocar aquilo que nós estamos aprendendo em prática na nossa vida, que nós possamos tomar esses personagens aqui exemplares como um modelo que a gente possa seguir. Muito bem, que Deus te abençoe e até a próxima semana, estaremos juntos no próximo capítulo. Um abraço a todos. É isso aí, até mais, gente. Tchau!